que você vai ver agora é uma parte da nossa mentoria. E se você está interessado em reforma tributária, saiba que é muito mais fácil aprender por questões. E a gente conseguiu, em pouco tempo, angariar e compilar a maior parte dos trechos importantes da reforma tributária aqui através de questões. Belezinha? Siga a Reverso Academy, qualquer dúvida, nos chame lá no direct. Valeu, curta sem moderação. Vambora! Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro para o acelerador da Cefaz do Rio de Janeiro. O tema hoje é reforma tributária, a gente vai tentar resenhar, tentar pensar em todas as possibilidades discursivas. A gente vai junto tentar entender em que pé está a reforma, pode cair, não pode cair. Belezinha? Então, bora lá, pessoal. Seguinte, para contextualizá-los, a reforma tributária está sendo discutida há mais de 30 anos no Congresso, muita polêmica, e agora, em 2023, a gente teve a Emenda Constitucional 132, e a Emenda Constitucional 132 reformou a Constituição e possibilitou que a gente desse o passo inicial. Por que eu falo passo inicial da reforma tributária? Porque a gente fica dependendo aqui das leis complementares que vão regulamentar, entre aspas, todo o conteúdo, todo o arcabouço daquele passo inicial. Então tem muita coisa mesmo que está sendo discutida, que precisa ser regulamentada, que a gente está em dúvida, a galera da área fiscal, os tributaristas e tudo mais, está todo mundo em dúvida em muita coisa, e até a própria jurisprudência. Então muita coisa vai acontecer, a gente não vai abandonar o ICMS de maneira nenhuma, por enquanto. O ICMS vai continuar perdurando por mais 15 anos, então de 2023 até 2033, a gente tem as regras de transição. São 10 anos para a regra de transição, mais o prazo decadencial de 5 anos. Então você bota aí trabalho de ICMS por mais 15 anos. E a implementação propriamente dita vai começar somente lá em 2026. Então eles botaram 2024 e 2025 para adequação, comitê gestor, para a gente trabalhar todo esse arcabouço. Então não precisa ter dúvida. ICMS vai cair na Cefaz do Rio de Janeiro, normal, ITCD, ICMS, IPVA, são os impostos estaduais que vão cair. Isso aí não precisa ter dúvida. ISS pode cair? Pode, se tiver no edital a lei complementar 116 ou a parte constitucional do ISS. Então, ISS e ICMS continua caindo normalmente para todos os concursos, de acordo com essa regra de transição. Belezinha? Então, o que vai começar a cair para concurso público? A emenda constitucional. Então, e os conceitos da reforma tributária? Os conceitos que estão englobados na reforma tributária. Só que eu vou trazer aqui também o projeto de lei complementar, que a gente está já trabalhando com ele, já está analisando o texto. Ah, mas você acha que pode cair o projeto de lei? Não acho que pode cair o projeto de lei, mas a gente quer fechar ali todos os pontos para uma possível discursiva. Quem sabe? Você acha que não é provável que uma discursiva de reforma tributária? Putz, eu acho muito provável. Porque o fisco carioca... bom dia, CAGE, sim, estava travado aqui. Bora. Então, CAGE, inclusive na CAGE, que saiu o edital antes de ontem, nosso mapa já está até atualizado lá, eles colocaram reforma tributária. Se eu não me engano, eles colocaram. Vamos até ver como caiu aqui. Deixa eu abrir, FGV, não é o edital do CESP, mas a gente pode dar uma olhadinha. Quem disse que não pode? Eu abri o edital aqui e vou mostrar para vocês. Já vou trocar a tela aqui. Belezinha? Só para a gente pegar uma noção de como está caindo. Direito tributário. Beleza. Olha só como que veio lá para CAGE Rio Grande do Sul. Ó, legislação tributária. Primeiro que esse edital tá a caráter para quem vai estudar para a área fiscal. Veio direito tributário, legislação tributária. E aí não veio em direito tributário, veio em legislação tributária. Eles botaram aqui, por exemplo, o ICMS, aí vai botar a lei Candir, aí vem a parte específica lá do Rio Grande do Sul, aí eles botaram a lei complementar 116, que é a lei do ISS, ou seja, vai cair a lei do ICMS, a lei do ISS, ou seja, essas leis continuam caindo normalmente. Pode ficar tranquilo com relação a isso, beleza? Então, as contribuições e tudo mais. Belezinha, pode cair PIS, COFINS, tudo normal. E eles botaram aqui no item 6, olha o item 6 aqui, reforma tributária. Só que eles não só colocaram reforma tributária, eles especificaram, eu quero a emenda constitucional 132, eu quero o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que foi criado, e eu quero o CBS. Então,
eu quero a emenda, o IBS, o CBS, eu quero o comitê gestor, que eu vou explicar exatamente isso daí, competência compartilhada com os municípios, incidência nas contratações estaduais. Ele foi especificando ali algumas coisinhas a mais que ele queria, não sei como vai vir na Cefaz do Rio de Janeiro. E colocou a lei complementar aqui do Simples Nacional, aqui não tem nada a ver com o que a gente vai ver hoje, vai falar hoje, quase nada a ver, mas eu só queria mostrar para vocês que está caindo normalmente o ICMS, o ISS e, muito provavelmente, a parte da reforma tributária. Aqui, na Caixa do Rio Grande do Sul, não vai ter discursiva, mas no Rio de Janeiro a gente já sabe que vai ter discursiva. Ou seja, a possibilidade de vir uma questão discursiva de reforma tributária, na minha visão, é muito alta. É muito alta. Por quê? Porque, você imagina, o Rio vai estar contratando vários fiscais. E aí, nesse processo de fazer a prova em 2025, botando a prova começando ali no começo de 2025, até o prazo de nomear, de fazer de tudo, a pessoa já vai chegar em 2026 tendo que trabalhar com a parte nova da IBS e CBS. Então, se está contratando um fiscal, não é para trabalhar com o ICMS em regra. Claro, vai ter o período de transição, ele vai trabalhar muito tempo com o ICMS. Mas ele vai prioritariamente trabalhar com IBS. Então, a prioridade é trabalhar com IBS. Por isso que é tão importante e por isso que a gente tem que ficar tão ligado. Beleza? Então, vamos começar a trabalhar. Eu vou abrir algumas coisas aqui para a gente ficar trabalhando. Vou primeiro abrir a Constituição Federal. Constituição Federal de 88. Vou deixar ela quieta aí. Vou abrir o projeto de lei 68 da reforma. Vamos lá. Projetinho. Aqui está com a tramitação e tudo mais. Eu quero o texto. Esse aqui é o texto do projeto de lei da reforma tributária. Beleza? Ah, mas isso aí pode cair? Não, não pode cair. Até porque, olha o edital do CAGE aqui, eles não cobraram nenhum projeto de lei complementar, evidentemente. Não vai cair isso daí. Só que, para uma questão discursiva, você tem o gabarito de tudo aqui. O gabarito de toda a discursiva está aqui. Por quê? Porque aqui você consegue se aprofundar. São 500 páginas, 350 páginas. Você vai trabalhar com 350 páginas? Não. Mas você vai tateando aqui, entendendo melhor. Tem alguma dúvida em algum ponto específico, você vai lá naquele ponto específico. Beleza? Então vai servir só mais para consulta inicial, para a gente ficar se melhorando nessa reforma. Então vou abrir o projeto de lei aqui, abrir a Constituição Federal, deixar ela aqui. E vou abrir não só a Constituição Federal, mas para me ajudar, vou abrir a Constituição Federal e vou deixar lá no 156A. Isso tudo vai ser arcabouço para a gente fazer questão. Fala, John. Chega aí. Vamos embora. Então aqui a parte estrutural da reforma começa aqui, na verdade, do IBS. Eu vou te explicar tudo. A parte estadual e municipal, o grosso, está aqui, no 156A. Vou deixar quieto aqui. E foi transformado o texto da Constituição pela Emenda Constitucional 132. Então vou abrir a Emenda Constitucional 132, que pode vir questões daqui. Aí quando você vai vendo a Emenda Constitucional 132, ela vai alterando a Constituição. Então, o artigo 1º, o artigo 43, o artigo 1º da emenda. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O artigo 1º da emenda está alterando o artigo 43 da Constituição Federal. E aí, a parte da reforma trouxe um caráter ambiental também, então tem muita coisa envolvida. Se vocês quiserem passando por aqui, dá para passar também. Eu acho melhor focar nas questões e focar nessa aula que eu vou dar agora, que eu vou tentar trazer tudo que tem de relevante. Então a sustentabilidade é um tema importante da reforma. Alterou o artigo 50 e tudo mais, e veio alterando. Para a gente, nesse primeiro momento, eu quero que a gente foque no 156A, e é exatamente aqui, e eu vou explicar detalhadamente o que vai acontecer, beleza? Antes disso, eu quero abrir aqui o acelerador. Bonito o acelerador, hein? Pô, será que vai ter pro CAGE? Não sei.
Ah, não, é para Cefaz-Rio. Aqui, ó, Cefaz-Rio. Não tem elevador na Cefaz-Rio, mas a gente vai de escada, não tem problema não, cara. Não tem problema não. O auditor fiscal tem direito a elevador não, mas a gente vai de escada, tá? Fica tranquilo. Ó, então a gente vai começar com reforma tributária. Belezinha? Então eu vou trazer aqui alguns aspectos interessantes da reforma. O primeiro deles é o chamado IVA dual. O que é IVA dual? É o somatório do CBS e do IBS. Beleza? Que é justamente o que os dois tributos que o edital do CAD trouxe aqui, ó. Imposto sobre bens e serviços e contribuições sobre bens e serviços. Por que eu estou usando o edital do CAD? Porque é um edital que saiu agora e está trazendo a reforma. E a gente ainda não tem o edital do Rio. Então é um bom edital de Paraná, mesmo sendo FGV. Então, ó, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e CBS. Então são dois tributos aqui que vão permitir a gente facilitar a vida. Por quê? Porque ele vai conglomerar o PIS, COFINS, IPI, ICMS e o ISS. Imagina, para o contribuinte, o que é melhor? Ou melhor, o que é pior? Você saber legislação de PIS, COFINS, que é chata pra caramba, por isso que eu não fiz Receita Federal. Eu amo ISS, amo ICMS, que é muito mais fácil. IPI, que é chato pra caramba. Pô, o cara precisa, ou a mina precisa, eles precisam ser doutores em vários tributos diferentes. É muito difícil a legislação atual. Então você vai pegar tudo isso daqui, todos esses 5, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, e vai transformar no IVA, Imposto sobre Valor Agregado. E aí o IVA é a conglomeração do PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Junta tudo, dá o IVA. Só que tem uma parte do IVA que é contribuição e tem uma parte do IVA que é Imposto sobre Bens e Serviços. Por isso que a gente chama de IVA dual. Por isso que a gente chama de IVA dual. E a primeira coisa que eu falo para você é o seguinte: o IVA é o queridinho do mundo inteiro. É o Imposto sobre Valor Agregado. É o queridinho do mundo inteiro. Por quê? Porque se você está falando sobre consumo e valor agregado, você não precisa ficar sabendo de PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS. O mundo inteiro coloca o IVA. É o mundo, gente. São 200 países quase que usam IVA. Ou seja, o mundo usa IVA. E a gente está chegando agora no mundo. A gente está batendo na porta do mundo falando: agora eu cheguei. Eu cheguei onde eu queria. Só que com um detalhe muito importante, que é o quê? O nosso IVA tem um segredinho. É o dual. Ou seja, o nosso IVA tem o CBS e o IBS. E o mundo não tem dual. O mundo é só IVA. Isso aqui é um troço que tem só no Brasil, em regra. Canadá e Índia têm IVA dual. Canadá e Índia têm IVA dual. E agora o Brasil. Ou seja, raríssimos países têm o IVA dual. Por quê? Porque aumenta a complexidade tributária. E o IVA é valor agregado e acabou. Você aumentou de um processo produtivo para outro, de uma etapa para outra, acabou, você paga imposto. Pronto. Muito mais fácil. Agora não. Agora no Brasil vamos facilitar, mas facilitar com poréns. Eu até entendo, porque a carga tributária realmente é muito complexa. Eu acho que seria muito difícil colocar só o IVA puro. Então foi o jeitinho que deu criar esse IVA dual, que é uma parte de contribuição. E quem tem a competência tributária do CBS? Quem tem a competência tributária do CBS? A União. A União tem a competência tributária do CBS. E do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços? Estados, municípios e DF. A galera vai fazer o Cefaz DF aqui, porque vai ser a mesma banca da Cefaz Rio, né? Então, vai ter que aprender, lógico, isso aqui também. Estados, DF e município, beleza? A dúvida que a gente tem é como... não, essa dúvida eu deixo para frente, que aí vocês vão entender melhor. Então, a primeira coisa é, IVA não vai ser o IVA puro, vai ser um IVA dual, com competência da União, competência dos estados e municípios. Então, de um lado vai ter o CBS, que vai conglomerar PIS, COFINS e IPI, do outro IBS, que vai conglomerar
o Imposto sobre Consumo e Serviços, Bens e Serviços, ICMS e ISS. É a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Choros, lamúrias, lamentações, dúvidas. A gente vai subindo o nível, vai conversar sobre muita coisa. Querem falar alguma coisa aí? Beleza. Então, uma coisa que cai bastante, e aí eu já vou mostrando em questão, e a gente já vai fazendo questão também, porque isso aqui é estudo reverso, não é teoria. Quer dizer, é teoria, mas com base em questão. A questão que eu queria falar para vocês era essa aqui, ó. O IVA dual, que é essa especialidade brasileira, nossa especialidade em criar problema, é o dual. O Brasil criou o dual. O mundo tem um IVA. O Brasil criou o IVA dual. A ser implantado no Brasil, prevê a divisão de competências entre os entes federados para tributação do consumo e é o modelo padrão utilizado em outros países. Certo ou errado? Primeiro que perguntar isso aqui não acrescenta em nada. Você saber se o IVA dual é utilizado em outros países. Eu não concordo com esse tipo de questão. Questão da FGV 2024. Certo ou errado que o IVA dual é o modelo padrão do mundo? Não, não é. Exatamente, não é. O IVA só, puro. Então, a reforma tributária... Então, esse aqui está errado, né? E agora falando sobre carga tributária e a reforma tributária. Vamos voltar aqui, porque está dentro do escopo do que a gente ia falar agora, que está dentro dos objetivos. Vamos ser muito claro aqui. As pessoas estão confundindo o objetivo da reforma tributária. Qual o objetivo principal da reforma tributária? Alguém sabe o objetivo principal da reforma tributária? Isso pode cair, inclusive, em discursiva e tudo mais. Objetiva já tem caído. Qual é o grande objetivo da reforma tributária? Simplicidade, transparência, neutralidade, unificar, perfeito. Base ampla, são os objetivos. O objetivo principal da reforma tributária não é reduzir carga tributária. Não é reduzir carga tributária. Esse não é o objetivo principal. Porventura, se acontecer em algum momento, com algum tipo de tributo, beleza, mas o objetivo principal é simplificar e dar transparência. Eu vou detalhar com vocês por que dessa transparência e a gente vai conseguir transparência e transparência de novo. Pronto, tem que saber 2 vezes transparência mesmo, não tem essa não. Simplificação, carga tributária, regressividade, um monte de nome doido aí, e a gente vai tentar trocar ideia. Primeiro, rápido, a questão da transparência. Atualmente, até porque tem um orçamento e estrutura para atender, reduzir não é bem assim exatamente. E outra, a gente com déficit fiscal reiterado ano após ano, reduzir carga tributária, você vai estar reduzindo também o que você vai arrecadar, evidentemente. Então, você tem reiterados déficits fiscais. E a gente trabalha isso muito bem lá na parte de finanças públicas. Tem inclusive na biblioteca da Reverso Academy, que todos vocês têm acesso, as aulas que a gente já deu de déficit fiscal. Você tem reiterados déficits fiscais. Aí você vai abaixar a carga tributária, o que vai acontecer com a conta pública? Então não é o objetivo da reforma prioritário baixar carga tributária. Isso as bancas estão cobrando demais. Falando, querendo induzir o candidato que o objetivo é reduzir carga tributária. Então, um dos objetivos principais é a transparência, que é o quê? Quem já foi lá nos Estados Unidos, já teve essa oportunidade de comprar alguma coisa lá, você consegue ver nos produtos o imposto. Então, e lá é baseado no IVA, entre aspas, né? Você consegue ver claramente o quanto você está pagando. Você consegue pegar aqui no Brasil um produto e falar, eu estou pagando X ou Y de ICMS? Você não consegue fazer isso. Por quê? Porque o nosso regime tributário é por dentro e isso dificulta. Então, se você tem, por exemplo, um produto que é 100, o produto é 100. E aí eu quero saber quanto que tem de ICMS nesse negócio. Então, supondo que o ICMS seja 20%, o ICMS é 20%. Como eu calculo o ICMS efetivo nesse negócio? Eu tenho que fazer aquela continha, eu não sei se vocês já fizeram alguma vez, que caía muito antigamente, que era dividir 100 por 1 menos o imposto, e você vai saber a nova base de cálculo para você calcular. E aí você divide 100 dividido por 1 menos 0,2, que 20% é 0,2. 100 dividido por 0,8, ou seja, você tem 125.
Você tem 125 de base de cálculo. Você tem 125 de base de cálculo e, nesse caso, você vai ter que aplicar a alíquota, entendeu? Aplicando a alíquota dentro de 125, ou seja, o seu ICMS foi 25. O ICMS efetivo, a tua carga tributária foi de 25. Não foi de 20. Por quê? Porque você tem que pagar esse pedágio aqui, porque o ICMS está sendo calculado por dentro, sacou? E quando fala que o ICMS é calculado por dentro, eu tenho que reorganizar a base de cálculo. Por que é por dentro? Eu estou indicando que o ICMS incide sobre ele mesmo. Aí eu tenho que fazer esse artifício aqui brasileiro para calcular o por dentro. Então, na verdade, a carga tributária não é 20%, não. 20% é só o que está escrito. A tua carga tributária efetiva é 25%. É 25%. Ixi, apaguei. Essa é a carga tributária efetiva. Então, porventura, se no IVA a carga tributária sair de 20% para 25%, não é que teve aumento de carga tributária. Agora, você vai estar com transparência, você vai estar olhando efetivamente o que você vai pagar. Porque, vamos supor que o preço seja 100 e seja 25% de imposto. Ué, mas o ICMS no imposto por dentro era 20%. Era menor. Não, mas está igual. Agora é 25%, beleza, mas você está vendo o que você paga. Porque se você aplicar 125 aqui nesses 100, vai dar quanto? 25. Então, você, na hora de pegar o produto, você vai pagar quanto no final? 125. Beleza? Você vai pagar 125 no final das contas. E aqui, você estava pagando 125 também. Nos dois você está pagando a mesma coisa. Só que aqui, você vai conseguir olhar para o produto, para a embalagem, e olhar, cara, esse produto vale 100. E em cima desse 100, eu estou pagando 25 de imposto. Eu consigo vislumbrar com muita clareza o que eu estou pagando. Beleza? Choros, lamúrias, lamentações, dúvidas? Então é isso. Primeira coisa, primeiro objetivo e principal. Objetivo da transparência. E é um dos motivos. O imposto agora é por fora. O imposto, depois da reforma tributária, se transformou em por fora, não é mais por dentro. Então você vai conseguir buscar ali efetivamente o que você vai pagar de imposto. Belezinha? Outra coisa, outro objetivo. Não botamos aqui? Botamos. Simplificação. É um outro objetivo. Por quê? Porque você não vai precisar mais estudar PIS. Vai precisar, né? Na transição. Mas PIS, COFINS, IPI. O IPI vai continuar. Já vou explicar ICMS e ISS. O entendimento inicial era para acabar com tudo. Acabar com tudo. E foi isso que foi feito. Só que especificamente o IPI, o Congresso percebeu que acabando definitivamente com o IPI, a gente ia ter alguns probleminhas. Então, que não vale nem entrar aqui. Não vale nem entrar aqui. Mas foi mantido o IPI com 0%. Ou seja, é só para algumas regrinhas indicativas ali, para não dificultar o cálculo de algumas coisas futuras. Mas então, o IPI vai continuar. O IPI vai acabar com a reforma tributária? Sim ou não? O IPI vai acabar com a reforma tributária? Vai acabar ou não? Sim ou não? Vocês vão errar esse troço, hein? Vai acabar ou não vai? Não vai acabar, não vai acabar. O IPI não vai acabar. O IPI não vai acabar. O ICMS, ISS, PIS, COFINS vão acabar. Eles vão acabar. Não vai ter mais ICMS e ISS de acordo com a regra da transição. O IPI vai continuar, mas com 0%. Beleza? Belezinha, belezinha? Deixa eu ver se eu acho. Perfeito, isso aí, Roberto. É isso aí. Então, blá, 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 blá. Vamos ver se eu acho a questão que eu queria achar aqui. De acordo, achei. Questão do CESP 2024. Para Cachoeiro de Itapemirim. A Cachoeira de Itapemirim. Acho que é Espírito Santo, isso aí. De acordo com a reforma tributária, serão extintos
o IPI, ICMS e o ISS. Certo ou errado? Então, fica ligado. Fica ligado. O IPI não será extinto. Mestrão aí, ó. O IPI não será extinto, ele terá alíquota reduzida de 0%, exceto em relação aos produtos que têm industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus. Beleza. Então vamos continuar aqui nosso bate-papo. Então, simplificação, tudo vai ser transformado no IVA dual, ou seja, você não vai precisar mais ficar dissecando diversas legislações diferentes. Então, isso facilita muito. Vamos tentar pensar num caso prático, que eu gosto de caso prático. Vamos lá, pensar num caso prático. Eu vou vender alguma coisa para alguém. Essa pessoa está no mesmo estado, não tem estresse com relação a isso. Não quero dificultar nada. E aí, eu sei que eu tenho que pagar o IVA. Mas espera aí. É fato gerador do ICMS ou do ISS? Sei lá. Tá entendendo como simplifica? Porque atualmente como é? Eu não sei se vocês sabem, mas hoje a gente está com discussão tributária na justiça de um PIB. Um PIB está sendo discutido tributariamente. Ou seja, assuntos como software é ICMS ou ISS? Que mais? Todas as discussões, locação de bem móvel. Então, o ISS, o conceito atual do STF, é uma obrigação de fazer. Uma obrigação de fazer é o que possibilita o fato gerador do ICMS. Então, quando você fala de locação de bem móvel, qual é a obrigação de fazer disso? Você está entregando um bem móvel e locando? Então, isso não está sendo tributado. Olha o que não está sendo tributado. Será que tem no Brasil hoje locação de bem móvel? É só o que tem com as locadoras. Isso não está sendo tributado. Software é ou não ICMS? Já tem uma decisão, já sabemos, mas está em discussão, tem discussão. Imagina todas as discussões de se é ICMS, de se é ISS, o que é, o que não é, como funciona, PIS, COFINS. Toda essa discussão acaba, em tese, né? Em tese, acaba com o IVA. Por quê? Porque se eu estou vendendo alguma coisa para você, você me deu dinheiro, tem IVA. Acabou. Sacou? Ah, mas vai ser o ICMS ou ISS? Não sei. Acabou. Nem tem ICMS e ISS mais. Nem tem. Acabou esse negócio. Então, esse tanto de discussão, em tese, vai acabar. Beleza? Com relação à alíquota, outra parte que vai ser simplificada. Porque os municípios vão ter possibilidade, os estados vão ter possibilidade de definir a alíquota deles. Então, mas vão ter 5.000 alíquotas diferentes. Pode ser que tenha. Pode ser que tenhamos 5.000 alíquotas diferentes. Se o estado ou se o município não definir a sua alíquota, ele vai poder utilizar a alíquota de referência, definida lá no Senado, através de resolução do Senado. Então, o município ele tem duas possibilidades. Ou ele define sua alíquota, ou utiliza de referência. E qual vai ser a alíquota do IVA? Eu vou somar o CBS. O CBS, quem tem a competência para instituir o CBS? O CBS, quem tem a competência é a União. Peraí, eu já respondo já, Arthur. O que vai ter lá no Senado é uma alíquota de referência. É uma alíquota de referência, mas vai ter teto também. Beleza? Então, a União vai definir a alíquota e os estados e municípios vão definir suas alíquotas. E qual vai ser a alíquota do IVA? Eu vou somar a alíquota do CBS definida pela União, a alíquota do IBS definida pelo estado e a alíquota do IBS definida pelo município. Eu vou somar isso tudo, eu tenho a alíquota do IVA. E aí, muito provavelmente, pode ser que seja maior do que o somatório das alíquotas atuais. Mas aí você tem que lembrar que você está trabalhando com imposto por fora. Então, não necessariamente um aumento de alíquota no cálculo vai gerar uma carga tributária maior. Beleza? A nossa vai gerar em torno de 25%. O nosso IVA vai gerar em torno de 25%. Que em tese é até menor do que a carga tributária atual, mas é maior do que a média mundial. Então, a média mundial está girando em torno de 20% ali, não sei exatamente, mas alguma coisa nesse sentido. 19, 20, 21, alguma coisa assim, a nossa vai ser 25%. Então, a nossa carga tributária, mesmo com IVA,
vai ser uma das maiores do mundo, entendeu? Acho que a maior que tem é 27%, alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou vender alguma coisa para alguém, eu tenho que pagar o IVA. Pronto, acabou. Não tem muito mais estresse com relação a isso. Então, simplificação. É um modelo mais simplificado. Belezinha? Falando agora sobre a regressividade. É outro assunto também que a gente vai tratar aqui. Regressividade. O que é regressividade e como isso foi... regressividade, desculpa. Então, simplificação, já falamos da simplificação, já falamos de carga tributária, já falamos de transparência, já vou falar disso aqui também, já falamos do imposto por dentro e por fora. Agora, o imposto do IVA é por fora, beleza? Facilitando o nosso cálculo. E agora falando sobre regressividade. Qual é o conceito de regressividade? É o conceito atual. Ou seja, a reforma veio com um dos objetivos também de reduzir o padrão regressivo da tributação. E o que é isso? Olhando percentualmente para cada indivíduo, atualmente, aquele que ganha menos paga mais imposto. Por quê? Porque ele paga a mesma coisa que o rico e percentualmente é maior. Lógico, valores absolutos está igual, beleza. Mas percentualmente na renda dele é maior. Então, todo o arcabouço da reforma tem alguns elementos para tentar dissipar o conceito regressivo. Entende? Então, um deles é cashback. É um exemplo, que é o cashback, que é o quê? Uma determinada faixa da população vai poder receber a grana de volta que pagou do IVA. Então, quem está sendo discutido? Ainda não tem definição e vai ser um ponto de extrema atenção. Quem vai poder ter cashback do IVA? Um conceito que está sendo bem discutido. Porque vai gerar assim, uma polêmica, inevitavelmente. Isso vocês vão ver futuramente nos noticiários. Então, esse é um ponto de atenção, o cashback do IVA. Porque a pessoa mais pobre vai começar a receber o que pagou. E isso é conceito tentando extinguir a regressividade. Beleza? Quando você abre aqui a emenda constitucional, deixa eu ver se eu acho. Olha lá. Olha o 145, parágrafo 4º da Constituição. Aqui eu estou uma espécie de crédito ICMS para pessoa física. É algo parecido nesse sentido. Então, olha o que acontece. Artigo 145 da Constituição Federal. Ah, mas você está na emenda. Sim, mas a emenda vem alterando a Constituição. Então aqui já está mais... já está o mel, aqui, digamos assim. Não vou lá na Constituição, se abrir a Constituição, o parágrafo 4º vai estar lá. As alterações na legislação tributária buscarão atenuar efeitos regressivos. O que é o efeito regressivo? É essa coisa do pobre pagar mais. E o efeito progressivo? O rico paga mais. Entendeu? Então, um dos objetivos, e está aqui no texto constitucional já atual, é buscar atenuar esse efeito regressivo. Belezinha? Então, vamos seguir aqui. Outra alteração que não está no consumo foi do IPVA. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que também vem trazendo esse conceito, tentando trazer um conceito mais justo. Então, poderá ter alíquota diferenciada em função do tipo, do valor, da utilização e do impacto ambiental. Incidirá, e a gente está falando de IPVA, incidirá sobre a propriedade de veículos automotores aquáticos, aéreos, excetuados, embarcações e tudo mais. Espera aí. Plataformas. O IPVA ele sofreu alteração aqui também. E aqui a busca da reforma é trazer aquilo que sempre foi discutido, que era o IPVA sobre embarcação e tudo mais, trazer à tona para poder a gente cobrar IPVA de embarcações. Cuidado que algumas foram excetuadas. Algumas embarcações foram excetuadas. Por exemplo, transporte aquaviário, pesca industrial,
a gente não quer taxar o trabalhador, a gente quer taxar quem tem aquelas embarcações, baita embarcações, que não estavam pagando IPVA. Que não estavam pagando IPVA. Entendeu? Então, aeronave, embarcação, isso também está entrando no conceito de tentar atenuar a regressividade. Belezinha. Dúvidas, choros, lamúrias, lamentações? Vamos seguir. Alguém quer falar? Falando sobre carga tributária, não necessariamente vamos buscar a redução da carga tributária na reforma tributária. O objetivo prioritário é simplificar, é dar transparência, é atenuar a regressividade. Esses são os objetivos principais da reforma tributária. E tem coisas muito boas. A gente está trabalhando muito bem com relação a isso. A neutralidade é sim um dos objetivos. Por quê? Porque hoje a gente vive uma verdadeira guerra fiscal. Hoje a gente vive uma verdadeira guerra fiscal, tanto de ISS quanto de ICMS, apesar de ter alguns mecanismos para tentar combater essa guerra fiscal, por exemplo, a Lei Complementar 24, por exemplo, o CONFAS, por exemplo, a regra da uniformidade, não. Quando todo mundo tem que decidir. Quando todos têm que decidir. Se me lembra o nome rápido aí. Quando todo mundo tem que decidir. Se um não decidir, não vale. Unanimidade, Roberta. A regra da unanimidade. Por quê? Um benefício fiscal hoje para ser aprovado, de ICMS, por exemplo, se um estado não quiser, não é aprovado. Ah, mas todos os estados querem e só um não quer. Ou seja, não foi unânime. Então, às vezes, o Amapá e Roraima estão brigando por alguma coisa. O resto do Brasil está ligando, a verdade é essa, está ligando para aquela briga local entre Amapá e Roraima? Não. Então, às vezes, todo mundo, deixa esse benefício, não tem problema não. Mas para Roraima vai ter problema. Então, por isso que atualmente existe o princípio da unanimidade dos benefícios fiscais. Então, você pode pesquisar lá na lei complementar de benefício e você vai ver as regras do CONFAS. E aí, a ideia, e quando você tem muito benefício fiscal, você começa a enviesar o complexo tributário brasileiro. Por quê? Porque eu vou preferir ir lá para Roraima e não para o Amapá. Eu vou preferir ir para o Rio e não para São Paulo e assim por diante. Então, a carga tributária está enviesando decisões econômicas. Então, o escopo tributário não está sendo neutro, beleza? Então, um dos objetivos também é buscar a neutralidade do sistema tributário nacional. E aí a gente entra no conceito da regra do destino. Conceito da regra do destino. O que é isso? Parece o nome de uma Senhora do Destino. Era da Nazaré Tedesco, Senhora do Destino. Enquanto a gente não descobrir qual era a novela da Nazaré Tedesco, a gente não vai continuar a aula. Podem pesquisar esse troço. Sacanagem. Regra do destino. Eu gosto daquele meme da Nazaré Tedesco calculando. É o mais da hora pra mim. Regra do destino. E como isso vai influenciar na neutralidade tributária, nos benefícios e tudo mais. Como é a regra atual, tanto do ICMS quanto do ISS? Como é a regra atual? A regra atual é a regra da origem. Eu não quero saber do destino. Por exemplo, no ISS, se eu presto serviço, se eu sou do Rio e prestei serviço em Niterói, fui lá para aquele lugar bom prestar serviço, fui lá para Cambuinhas, olha que lugar bom, cara. Fui lá para o melhor lugar do Rio de Janeiro prestar serviço. O ISS, em regra, vai ser devido para onde? O ISS vai ser devido para onde? Se eu sair do Rio e fui prestar serviço lá em Niterói, o ISS, atualmente, a regra é que o ISS é devido para onde? Vocês lembram disso? Está lá na Lei Complementar 116. A regra é que vai ser para o estabelecimento do prestador. Então, onde fica o estabelecimento do prestador? Lá no Rio. Então, o ISS vai ser devido para o Rio. A regra é essa. Claro, tem as exceções lá, várias. As 25 exceções lá da Lei Complementar 116 que bota no tomador algumas possibilidades. Mas se você olhar para o ISS, a gente está trabalhando com a regra da origem. Se você olhar para o ICMS, você tem um diferencial de alíquota no consumo e você está trabalhando também com a regra da origem. Você está trabalhando com a regra da origem também. Por quê? Porque na hora que sai, você paga o ICMS. Você paga o ICMS na hora que sai.
para o estado que saiu. Então, regra da origem também. Ou seja, se eu quiser vender lá no Rio alguma coisa, eu consigo, na verdade, o Rio de Janeiro consegue reduzir carga tributária para tentar enviesar a escolha das pessoas, para tentar trazer todo mundo para cá. E agora isso vai acabar. Agora isso, na verdade, já acabou. Agora é regra do destino. É regra do destino. Então, independe de qualquer coisa. Eu quero saber onde foi consumido. É isso que importa para mim. Então, se eu vendi, saiu do lugar X e foi para o lugar Y, o que vai importar é a regra de Y. Saiu de X e foi consumido em Y, o que vai importar é Y agora. Beleza? Ah, então, mas esse estado aqui, ele vai dar um monte de benefício fiscal para as empresas virem para cá. Não importa. Não importa, porque agora a regra é do destino. Cara, por que eu sempre acho que isso aqui é o marcador? Agora, o que importa é a regra do destino. Então, o que importa é Y. Beleza? Não vai adiantar mais você reduzir carga tributária para a galera vir para cá. Eu quero saber para onde que vai ser consumido. Então, isso mudou. Então, vamos pensar no caso de eu estar vendendo alguma coisa para outra pessoa em outro estado ou em outra cidade. Não importa o que eu estou vendendo. Vai ter o IVA. Sacou? E isso evita, por exemplo, aquela nebulosidade tanto do conceito do STF, da regra do serviço, ou seja, obrigação de fazer. Isso já elimina um monte de gente. Por exemplo, locação de bem móvel. Obrigação de fazer. Qual que é a obrigação de fazer de você alocar um bem móvel? Não tem. Aí não estava sendo tributado. Locação de bem móvel, não é venda, não é circulação de mercadoria, não é nada. Então, como eu vou tributar a locação de bem móvel? Não tinha como tributar. Então, hoje em dia, a gente não quer saber de nada, tributa. Por isso que eu esqueci de colocar aqui, mas um outro princípio, vou colocar aqui, ó. Um outro princípio é da base ampla. Outro princípio da reforma tributária é da base ampla, que é o quê? Eu não quero saber quem jogou a água, eu estou passando rodo. Olha só. Tá rindo, Sueli? Não é isso? Eu não lembra de base ampla. Qual é o princípio? É o princípio do rodo. Passa o rodo. Tudo tem IVA. Pronto. Não tem motivo para você ter dúvida. E aí que a gente pode abrir. Gostou, Sueli? Aqui a gente está abrindo aqui o... Tá rindo, né? Aqui é o seguinte, ó, como que é esse princípio aí, ó? Aqui é a lei complementar. Primeiro que com essas explicações a gente já consegue ficar mexendo no projeto de lei complementar. E aí você já consegue dar uma olhada aqui, até para abrir tua mente. Ó, ficam instituídos o IBS e o CBS. Ó, o IBS e o CBS. Competência da União, aqui o CBS tem competência da União, e o IBS, Estado, Município e DF. É a primeira coisa que a gente já viu. O IBS e o CBS são formados pelo princípio da neutralidade, que a gente já sabe o que é, segundo o qual esses tributos devem evitar distorcer as decisões de consumo e de organização de atividade econômica, que a gente já sabe detalhadamente o que é, e que foi conquistado com a regra do destino. Isso possibilitou que a gente evitasse um pouco de enviesar decisões. Então ele está tentando ficar cada vez mais neutro. Para fins dessa lei complementar, consideram-se bem e tal, e aí toda lei quase tem as definições, quem que é adquirente, tudo mais. Olha lá. Fato gerador, olha como que é bem organizadinho. O IBS e o CBS incidem sobre o quê? Operações onerosas com bens ou serviços. Aí eu não falo mais nada. E operações não onerosas com bens ou serviços expressamente previstos nessa lei. Beleza. E aqui, ó, ele bota tudo. Operações de que trato compreendem alienação, locação, não falei do quê? Não falei se é de bem móvel ou imóvel, então vai pagar todo mundo. IVA. Doação onerosa. Doação onerosa é top. Né? Esse projeto de lei é mais para consulta, entendimento. Peraí, deixa eu ler o que a Roberta falou. Esse projeto de lei é mais para consulta, /entendimento, ou a banca poderia cobrar um projeto de lei. Não pode cobrar esse projeto de lei, não pode cobrar. O que a gente está fazendo aqui é porque aqui tem um resumo de tudo que a gente precisa. Então,
melhor do que qualquer material. Porque eu venho aqui e eu quero saber sobre o fato gerador do IVA. Tá aqui. Ah, não, mas eu não quero saber do fato gerador. O fato gerador é tudo. É a regra do rodo. Tudo. Eu não quero saber do fato gerador, não. Ó, o IVA também incide sobre as seguintes operações, ainda que não elas, fornecimento, ou seja, tudo. Quase tudo, na verdade. Ah, não quero saber do fato gerador, quero saber de imunidade. Tem aqui. Ah, mas eu quero saber do momento da ocorrência do fato gerador. Considera-se ocorrido o fato gerador do IBS e do CBS no momento do fornecimento ou do pagamento. O que ocorrer primeiro? Cada fornecimento. Beleza. Local da operação. Tem aqui também. Eu quero alíquota. Base de cálculo. Mas eu quero alíquota, porque eu quero tirar essa dúvida da alíquota. Ó, as alíquotas da CBS e do IBS serão fixadas por lei específica do respectivo ente federativo nos seguintes termos. A União fixa a alíquota do CBS, cada estado fixa a alíquota do IBS e cada município fixa a alíquota do IBS. Ou seja, o somatório dessas três aqui vai ser a alíquota do IVA. Entendeu? Ao fixar sua alíquota, cada ente poderá vincular a alíquota de referência, vai sempre ter uma alíquota de referência, ele pode vincular, e aí, quando mudar essa alíquota de referência, ele está tranquilo. Agora, se ele não vincular, ou seja, ele não vincular a alíquota de referência, ele vai precisar esperar um período de 90 dias para poder cobrar essa nova alíquota. Então, ó, a anterioridade no decimal e tudo mais. Beleza. Ó, a alíquota do IBS incidente sobre cada operação corresponderá à soma da alíquota do estado de destino, ó a regra do destino aqui, a alíquota do estado do destino da operação. Ah, mas espera aí, então você está falando que vai acabar o diferencial de alíquota? Sim, vai acabar o diferencial de alíquota. O que é diferencial de alíquota? Quem estuda o ICMS percebe ali que você tem o ICMS. Quando eu estou falando de diferencial de alíquota, eu estou falando de venda de produto de um estado para outro. E o outro estado está consumindo. Então, nessa venda, a alíquota interestadual fica para o estado de origem e o diferencial de alíquota fica para o estado de destino. Acabou esse negócio. Eles já estão cobrando esses conceitos mesmo sem ter a lei? Estão muito, cobrando muito. A gente vai fazer questão agora. Com certeza. Não, sem ter, não coisas relacionadas à lei. Mas, por exemplo, a regra do destino aqui, vamos lá, regra do destino. CESP 2024. A Constituição Federal, conforme modificações implementadas pela reforma, determina que a lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre estados, DF e municípios, que é o IBS, o qual será cobrado pela somatória das alíquotas do estado e do município destinatário da operação. Então, isso está certo. É a regra do destino. Beleza? Só que a lei ela vem regulamentar a Constituição Federal. Então, está tudo na Constituição. Tudo que for cobrado está na emenda constitucional. E doutrina. Já tem doutrina. Tem doutrina, tem um pouquinho só de jurisprudência e a Constituição é a emenda constitucional. Então, só que, olha a lei complementar. A lei complementar estava explicando melhor. Então, quando eu tenho dúvida em alguma coisa, eu tenho milhões de dúvidas dessa reforma, porque eu não sei como vai ser ainda. Eu tô trabalhando com texto constitucional, mas quem consegue tirar minhas dúvidas quando eu tenho dúvida? Eu venho aqui no projeto de lei, cara, eu consigo tirar todas as minhas dúvidas, quase. Falar, vai funcionar assim, aqui dá uma regulamentada maior. Então você pode ficar aqui, só no texto constitucional, só que, evidentemente, se tiver uma dúvida a mais, se quiser tirar, não tem professor tirando essas dúvidas não, gente. Os caras não sabem isso não, cara. Pode ficar tranquilo com relação a isso. A lei complementar vem para elucidar melhor. Claro, tem professor que já está mais por dentro, mas aqui eu estou falando de gente que participou da discussão e que com certeza sabe o motivo de um texto ou outro. Às vezes você fica, cara, por que é isso aqui? Por quê? Eu não estou entendendo. Eu consigo tirar a dúvida lá na lei complementar. Tá na Constituição Federal, evidentemente que a lei complementar tem muito mais coisa, a regulamentação da reforma. Então, galera, voltando aí parte 2, a gente trabalhou já alguns conceitos. Deixa eu ver se faltou algum conceito interessante, importante. A gente trabalhou a carga tributária, não é um dos objetivos. Redução de carga tributária prioritário, não tem muito relação com isso, até porque, se for olhar lá, a carga tributária pode ficar até igual. A parte dos benefícios fiscais, isso aí vai ser reduzido. Então, com a regra do destino, tende a dar uma equilibrada nesse negócio.
Transparência, imposto por fora. Regra do destino, já falamos, neutralidade, acabar com viés ali. Tudo isso é conceito da reforma. Beleza? Então passamos pelos principais conceitos que eu queria falar. Se eu lembrar de mais algum, a gente coloca aí. Beleza. Outra coisa. Quando eu estou vendendo o quê? Não sei. É oneroso? Vai. E algumas coisas não onerosas também, mas vai ter IVA. Então, o que acontece? Existe uma grande preocupação dos estados, que é o quê? A grande preocupação dos estados... Deixa eu ver se eu aumento aqui. Novo slide. Pronto. Tá. Ixi, tá muito louco isso aqui. Grande preocupação dos estados. Eu estou vendendo, e aí o dinheiro vai para quem? O dinheiro vai para quem? Por exemplo, R$500 de IBS. R$500 de IBS. O dinheiro vai para quem? E aí, a gente tem outra coisa da neutralidade também, que eu esqueci de falar, é o seguinte, a regra da não cumulatividade continua. A regra da não cumulatividade continua, e agora de uma maneira muito mais potencializada. Porque atualmente, a gente tem deixa eu explicar uma outra coisa bem importante também. Atualmente a gente tem a não cumulatividade. E o que é a não cumulatividade? A gente tem a cadeia produtiva, então sai do produtor rural, sei lá de onde, vai para o industrial, depois vai para o atacadista, depois vai para o varejista, e aí só aqui vai para o consumidor final. Então tem uma cadeia produtiva grande. A não cumulatividade refere-se ao fato de que você vai cobrar, e você cobra o ICMS daquilo que você aumentou o preço. Então saiu daqui por 100, vai ter ICMS aqui em 100. Saiu daqui por... e você pagando, você ganha crédito. Saindo daqui por 120, você agregou 20. Então você ganhou crédito aqui e vai pagar em cima dos 20 que você agregou. Saindo daqui por 150, você vai agregando. Saindo daqui por 170, ou seja, se for 20% de ICMS, não é 20% de ICMS aqui, depois 20% aqui, que seria quanto que é 20% de 120? 24? 24, né? Depois mais 24, aí já o Estado está arrecadando 44 já. Não é assim. Não é assim. Você vai arrecadar o quão a mais você está cobrando aqui, beleza? E isso já é assim. Só que temos um problema. Atualmente, eu não posso levar para crédito algumas coisas. Por exemplo, material de consumo, por exemplo, energia, por um monte de coisa que vão impactar no preço final do produto, vão impactar sim no preço final do produto. Por exemplo, alguma coisa relacionada à produção, ou energia, ou algum material que eu estou mesmo consumindo no processo, em várias coisas eu não consigo ganhar crédito com isso. E isso impacta sim o valor do meu produto. Isso fica mais caro e eu não consigo crédito. Então eu estou pagando mais ICMS do que deveria, entre aspas. Isso vai ser mitigado com o IVA e vai melhorar essa neutralidade. O nome disso é neutralidade. Vai melhorar essa neutralidade porque tudo vai dar crédito. Praticamente tudo vai dar crédito. Então, você consumiu não sei o que lá, crédito. E aí isso aqui vai ficar mais próximo um do outro. Entendeu? Então essa é outra regrinha de neutralidade. Beleza. Tá. Então vamos tentar fazer as questõezinhas agora. Não. O que eu ia falar não acabou que voltou num troço. Eu não falei. Olha o problema que vai gerar. Atualmente não, com o IVA, eu vou precisar esperar o pagamento anterior para gerar o crédito. Lembra da cadeia produtiva? Olha essa cadeia produtiva aqui. Eu preciso do pagamento do IVA anterior para gerar esse crédito daqui. E com isso, eu consigo eliminar aqueles grandes conglomerados criminosos
que tem empresas de fachada, emissoras de nota fiscal, para conseguir crédito de ICMS. Porque agora você precisa pagar essa nota. Agora vai precisar pagar. Você vai querer emitir nota para pagar? Tá bom, pode cometer esse crime. Eu deixo. Não tem problema nenhum você cometer esse crime. Emitir 1 milhão de notas fiscais e pagar esse IVA agora. E pagar o IVA sobre tudo. Pode cometer, tranquilamente. Não vai ser nem mais crime. Porque tá tranquilo. Você tá pagando. Antigamente a galera emitia nota para gerar crédito e prejudicar. Então, agora o IVA, você vai ter crédito depois que você pagar o negócio. Beleza. Agora, para quem que eu tenho que pagar o negócio, já que eu estou vendendo e eu não sei onde vai ser o consumo? Se eu não sei onde vai ser o consumo e sai do Brasil inteiro para o Brasil inteiro, ó, o Brasil parece uma coxinha. Então saiu do Rio para cá, saiu daqui para cá, e para cá, e para cá, e o dia inteiro saindo um para o lado, o outro para o outro, e eu não sei onde é o consumo. Então, por exemplo, o IBS, a parte municipal, vai ficar onde? Ah, não, vai ficar em Juazeiro, na Bahia, porque o consumo foi lá. Como que eu vou saber isso? Quem vai definir isso? Atualmente já tem um negócio muito parecido com isso, que é a regra do combustível. Então, lembra que o combustível é monofásico? O IVA não é monofásico, é plurifásico. O IVA é plurifásico. Ele vai incidir. Só que a gente vai trabalhar com a regra da não cumulatividade. Só que o skunk é meio parecido, porque eu preciso saber onde foi o consumo do petróleo, do combustível, na verdade. Então, tem um comitê, tem uma câmara gerindo isso, lá do combustível, o sistema é o skunk. Então, aqui vai funcionar parecido. Como eu tenho que esperar o consumo, vai ter o pagamento para esse comitê gestor. Então, o contribuinte vai pagar para o comitê gestor. Isso vai ficar... vai ser uma poupança, entre aspas, para fazer o cálculo efetivo de acordo com cada alíquota e pagar para o município onde teve o consumo. Isso está sendo decidido. Está sendo um motivo de muita preocupação mesmo, porque, evidentemente, gera 5 mil municípios, um monte de alíquota, quem vai ficar com o quê, mas está sendo decidido para esse comitê gestor, exatamente, para esse comitê gestor definir com... Claro, vai ter o sistema eletrônico, as alíquotas estão todas padronizadas, vão ficar todas padronizadas no sistema, é assim que ocorrer o consumo, quando efetivar, vai ser indicado, vai ser confrontado, você vai ter o crédito anterior, vai ser definido quanto efetivamente vai para cada município, tudo dentro desse comitê gestor que vai gerir essa grana. Então não vai ser que cada município vai gerir esse negócio. A competência é municipal. Apesar da competência ser municipal, atualmente como funciona? Vamos relembrar como funciona hoje. E a gente pode não estar fazendo questão, mas eu estou respondendo a maioria das questões aqui já. A gente vai pegar e vai fazer em 30 segundos essas questões. Como funciona hoje a questão do município para instituir o ISS, por exemplo? Como funciona? O ISS. Primeira coisa, tem a Constituição Federal. A Constituição Federal indica a competência, quem é o competente para instituir o ICMS, e o competente é o município. Tem a Lei Complementar Federal regulamentando o ISS, mas quem efetivamente institui é o município, podendo ser através do Código Tributário Municipal, mas tem a lei lá falando, foi instituído o ISS no município de Niterói e tudo mais. Uma lei municipal. Com o IVA, não vai ser mais o município que vai instituir, está sendo instituído o IBS aqui, o Imposto sobre Bens e Serviços, no município de Niterói. Não é assim mais. É uma lei complementar federal que já institui para o município. O município tem a margem de decisão só de alíquota, beleza? Então é uma outra funcionalidade. Beleza, então vai ser essa problemática, entre aspas, que vai depender do pagamento. Olha as coisas que estão dependendo para saber quanto que o município vai ganhar de dinheiro. E o Estado. Vai depender se já teve pagamento para ganhar o crédito. Vai depender de qual foi o município que houve efetivamente consumo, porque agora é a regra do destino. Então a regra do destino é que manda. Você vai ter que conviver com duas coisas na tua cabeça. Com a reforma tributária, que está vindo com muita força, e as bancas estão cobrando, e pode inclusive ser tema de discursiva. Todas as provas que eu estou pegando agora já vem com reforma tributária. E pesado. Porque a galera quer que você já entre dando aula, não é sabendo, é dando aula pros velhos, pros antigos. Dando aula pros antigos. A galera quer efetivamente isso. A verdade é essa. Belezinha? Então tem o comitê gestor que vai gerir esse negócio. Vamos ver se a gente passa de cabo a rabo pelas questões rapidamente. A gente já fez uma ou outra aqui, pingada aqui. Deixa as inéditas pro final. Tem várias inéditas aí, eu não sei se eu gostei tanto dessas inéditas, não.
Não sei se eu gostei muito. E eles fizeram as inéditas focadas na Cefaz do Rio, né? A reforma tributária, as inéditas eles colocaram como Cefaz Rio. Então, deixa pro final, que eu não curti tanto, não. Fala abaixo. Fala abaixo, que eu não gostei muito, não. Tá. Beleza. Belezinha, vamos lá. De acordo com alterações implementadas pela emenda, a reforma tributária em relação aos municípios estabeleceu a supressão. Vai acabar quem? Vai acabar o ISS, combinada com o advento, ou seja, com a implementação do IBS, que incidirá inclusive sobre operações de bem imóvel. Por quê? Porque é a regra do rodo. Incide sobre tudo, bem imóvel, imóvel. Beleza? Então vamos seguir. O IBS, cuja competência é compartilhada entre estados, DF e municípios, e a CBS tem competência da União. Não, Arthur, é o seguinte, a reforma tributária, ela influenciou alguns tributos. Por exemplo, o ITCD, a gente já viu a regra da progressividade, ou não viu, ou vai ver, mas, por exemplo, o IPVA. Só que o grande lance da reforma foi a criação do IVA, que é o imposto relacionado mais a consumo de bens e serviços. O IPTU e o ITBI não está relacionado a consumo e serviço. Está relacionado a você ser proprietário de um apartamento, beleza? Mas não é que ela não foi afetada. Tem algumas coisinhas, só pegar a emenda constitucional lá que você vai ver. Imposto sobre serviço, cuja competência é compartilhada entre Estado, DF e município, possui regime específico de tributação para serviços financeiros. O que acontece? Cara, eu tô com dor de cabeça. Foi pensado o IVA, só que o IVA é para todo mundo. O IVA é para todo mundo. E a gente tem essa regra da não cumulatividade, regra do destino. E tem alguns serviços e especificidades que não dá pra gente só jogar nesse pacote e tchau. Fala assim, entra aí, tchau. Não. Tem especificidades muito latentes que propiciaram que seja criado um regime específico, que é um regime específico, não tem outro nome, para esses serviços. Ou seja, são regras diferentes que vão estar lá na lei complementar. Então você precisa decorar todas as regras diferentes. Não, vamos esperar vai incidir ITBI e IVA na venda de imóvel. Então, no aluguel de imóvel, a gente tem no aluguel de imóvel, a gente vai ter o IVA. No aluguel de imóvel. Na venda, a gente tem venda de imóvel, cessão onerosa de imóvel, a gente tem o ITBI. Beleza? O ITBI. Isso. Tá. E aí, com essas especificidades, a principal dela que as bancas estão gostando é desse serviço financeiro aqui. Porque tem muita regrinha, beleza? Então, possui regime específico de tributação para serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos. Quem mora de aluguel vai ter custo maior, então? Acho que sim. Para serviços financeiros, operação com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos prognósticos. São regras específicas. Eu tenho que saber quais são os regimes específicos? Tem que saber quais são os regimes específicos. Então tem lá, a lei complementar disporá sobre regimes específicos, ou seja, que não dá só para jogar as regras gerais do IVA e tchau. Não, tem especificidade, você tem que trabalhar melhor para essa galera aqui. Quem? 156A, parágrafo 6 da Constituição Federal. 156A, parágrafo 6º. A lei complementar disporá sobre regimes específicos de tributação para combustível e lubrificante, serviços financeiros, operações com bens imóveis, plano de assistência à saúde, sociedade cooperativa, hotelaria, operações alcançadas por tratado internacional, serviços de transporte coletivo. Pronto. Já sabemos aqueles que têm regimes específicos. Essa galerinha tem regime específico. Pronto. Que é o quê? Especificidade, que não dá para jogar no pacote geral lá do IVA. As regras são essas e tchau. Não, cara, é diferente. O meu serviço é muito diferente dos outros. Então, as regras são diferentes. Belezinha.
O IVA surgiu na reforma tributária brasileira como uma alíquota única de substituição de outros impostos e como tributo de vanguarda, já que o Brasil é o único país a aplicar o IVA. Quase o mundo inteiro aplica o IVA. E essa questão de alíquota, a gente vai ter 5.000 alíquotas, possibilidade de alíquota diferente. Claro que vai ser diferente, porque um pode ser uma alíquota X que vai ser igual a outra. Mas todos os municípios vão poder instituir sua alíquota. E pode usar de referência? Pode usar de referência, mas são muitas alíquotas. O que mais? Recentemente, no primeiro semestre, foi aprovada a reforma. Tá, o que tem? Prevê extinção de alguns impostos, como IPI, entre aspas, o ISS, o ICMS, o IVA, os 5. Quais são os 5 que, entre aspas, são extintos com observação do IPI? IPI vão ser conglomerados no IVA. IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Beleza, está muito por alto essa alternativa, esse enunciado aqui. Substituindo-os por um único, o IVA dual. Por que dual? Porque tem uma parte que é do CBS da União e do IBS, que é o Estado e município. Beleza, só isso. Só no Brasil e na Índia que tem esse troço. No Canadá, acho. Sobre as vantagens do IVA, assinada e a correta, é considerado um imposto neutro. Pois a incidência sobre certo produto não depende do número de transações ao longo dos estágios de produção e distribuição. Então, é exatamente isso. Por quê? Por que ele está falando que não depende da quantidade? Porque se não fosse neutro, eu paguei 20 pagaria 20 de IVA aqui, 24 de IVA aqui. Ou seja, quanto mais operação tivesse aqui no meio, mais IVA eu ia pagar. Então, se tivesse várias aqui, eu ia pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vezes o IVA de 20% em cima da operação. Ia somar isso tudo. Isso não seria neutro. Por quê? Não geraria neutralidade. Porque a neutralidade é uma característica que você indica não viés. Ou seja, você consegue tributar sem enviesar a economia. E aqui eu estaria enviesando, porque as pessoas estariam tentando diminuir o processo produtivo. Estariam tentando antecipar o processo produtivo. O imposto iria influenciar no processo produtivo. E não é o que a gente quer. A gente quer neutralidade. Então, não importa quantas fases tem do teu processo produtivo ou quantos elementos tem na etapa de cadeia produtiva ou até chegar no consumidor final. O que importa é quanto você agregou. Entendeu? Isso é a não cumulatividade. Então, pois a incidência sobre certo produto não depende do número de transações, não depende ao longo dos estágios de produção. É isso. Vamos lá. Com a reforma tributária, foi prevista para os municípios uma nova competência tributária, que corresponde à instituição do CBS. Não, né? CBS é a União. O imposto seletivo é aquela alíquota de sobretaxa que incide sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou meio ambiente. Então, além dos que a gente falou, tem também agora o imposto seletivo, que é o quê? Ele tem caráter extrafiscal. Por quê? Porque esse imposto seletivo, inclusive, ele vai aumentar a base de cálculo do IBS, desses produtos. É uma taxação, por exemplo, cigarro. Eu não sei o que vai ser definido como... o povo está chamando de imposto do pecado, que seria, em tese, algumas coisas prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Isso está sendo definido nas discussões lá da lei complementar, o que vai ser, o que não vai ser. Não, vai mudar justamente por causa daquele benefício. A regra da neutralidade vai impactar nas isenções de imunidade. Mas o que vai ser considerado? O que vai ser sobretaxado? Vai ser só levado em consideração o que é prejudicial à saúde? Ou vai ter a parte política por trás, definindo? Não sabe, não dá para saber. Mas o que cai para a gente é que esses produtos, em tese, prejudiciais à saúde, vão ser sobretaxados com esse imposto seletivo e depois ainda incide o IBS, tá? Vai aumentar a base de cálculo dessa galera. Belezinha? O povo chama de imposto do pecado. A reforma é discutida há 30 anos e tudo mais, desafio e blá blá blá. Acerca do noticiado, assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos pontos que compõem o texto. Eu já estou indo direto para a resposta, porque já facilita aqui nosso estresse e depois vocês dêem uma olhada melhor. Mas a gente consegue fazer mais questão. O gabarito é esse aqui,
a criação de cashback para devolução de impostos pagos por determinada parcela da população pelo fornecimento de energia elétrica e gás de cozinha. Por exemplo, para quem que vai ser devolvido? Isso aí vai ser uma polêmica grande. Qual parcela da população vai ser beneficiada pelo cashback? Que é um dos conceitos da regressividade. Não sabemos. Esse daí, ó, Sim, já fez? Não. O IVA dual é o modelo padrão utilizado? Não. Então a primeira é falsa. O que é utilizado pelo mundo inteiro é o IVA. O IVA dual é um artifício tupiniquim. A reforma tributária não se preocupa com a carga tributária incidente sobre o consumo no Brasil, que é próxima à média internacional. Na verdade, não é que não se preocupa com a carga tributária. Ele não tem o objetivo de reduzir a carga tributária. Não é esse o objetivo principal. E além disso, a nossa carga tributária vai ser bem maior que a média internacional, muito maior. Vai ser quase o teto mundial. A nossa carga tributária vai ser quase o teto mundial. Vai ser em torno de 25%. A média internacional é em torno de 19%, por aí. 20%, 21%. O topo, o teto é 27%, 28%, 27%. Então está muito mais próximo do teto do que da média internacional. Um dos temas de maior relevância da reforma sobre a renda é a tributação de dividendos no Brasil. Isso está sendo muito discutido, é um tema assim, muito complexo, muita gente envolvida, porque a tributação de dividendos vai impactar demais. Isso está sendo, sim, desenvolvido na reforma. Não está abarcado ainda nessa primeira parte, que foi mais voltada para o consumo. Então não está abarcado prioritariamente nessa primeira parte, mas é muito relevante para a reforma de maneira global, sim. E o Brasil trata o assunto de forma diversa do modelo amplamente adotado pelos demais países, que tributam dividendos, como por exemplo os Estados Unidos. Então o Brasil não tributa dividendo. Então essa está certa e isso está sendo muito discutido. Vai ser o próximo passo da reforma tributária, a discussão sobre a tributação de dividendo, o imposto de renda. A primeira parte foi para tentar apagar o fogo ali do consumo. Mas se a primeira parte vai ter, demorou esse tanto de tempo para ser discutido, para ser aprovado, está dependendo de lei complementar, vai ter um processo de transição de 10 anos, essa segunda parte vai demorar mais ainda. Então é um troço para os próximos 20, 30 anos, para a gente readequar, entendeu? Meus empresários, podem ficar tranquilos, meus empresários. Podem ficar de boa. Zoeira, galera. O IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, depende de lei complementar. Não foi abarcado nessa primeira parte da reforma tributária. Ainda não foi abarcado, não. O que mais agora? Em relação às premissas originais, blá blá blá. O projeto original de reforma tributária previa a criação de um IBS não cumulativo, porque assim, as questões elas vão ficando mais antigas. Aí, a gente já ultrapassou algumas discussões. Por exemplo, o projeto original. Então, ele está perguntando o projeto original, mas não precisava, é só saber como é. Como foi desenvolvido, como foi aprovado. Você já matava a questão. Criação do IBS, não cumulativo, de caráter nacional, com base ampla, passo rodo. Base ampla de incidência, então tá certo. Não precisava saber só saber como foi aprovado. O que mais? Com o objetivo de aliar a tributação sobre o consumo no Brasil ao padrão internacional, o projeto original de reforma estabelecia a tributação de operações no destino. Foi aprovado assim. Então não precisava saber de evolução. É no destino, tanto a parte municipal quanto a parte estadual. Então, VV aqui, né? VV. E a última? VV pode ficar entre A e E. E a última. A proposta original de reforma tributária sobre o consumo tinha como objetivo substituir os atuais tributos por um único imposto, razão pela qual não havia previsão para a criação de imposto seletivo, imposto do pecado. Tem sim imposto do pecado. O que mais? Vamos lá, para ver se... Estou chegando no final aqui. Chegando no finalzinho aí. A reforma fiscal recentemente aprovada pelo Congresso altera substancialmente o sistema tributário nacional. Considere as seguintes atividades. Tá. Ele está falando aqui do comitê gestor. Aquele comitê gestor do IBS que ele vai arrecadar o imposto, efetuar as compensações e... Lembra que tem crédito? Você tem que compensar o crédito. Assim, quanto que vai para o município de... deixa eu ver um município aqui. São Luís, pronto, São Luís do Maranhão. Pega do Rio, que é acelerador para Cefaz do Rio. Quanto que vai para o município de Iguaba?
que é um município que eu gosto muito lá, município turístico do Rio, Iguabinha. Araruama, quanto que vai para Araruama? A gente não sabe, porque tem a compensação do contribuinte. Ah, o consumo foi aqui, eu sei, mas vai ter que ser compensado. Então vai ter que fazer o débito-crédito para saber quanto efetivamente vai para Araruama. Quem vai fazer isso? O comitê gestor, que vai arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre Estado, dependendo do consumo, porque a gente está trabalhando com destino. Decidir o contencioso administrativo, editar regulamento único, uniformizar a interpretação e aplicação, é isso. Questões como essa, como você faz? Se você vê alguma coisa errada aqui, não tem como você falar que uma coisa é errada se você não tem certeza, entende? Então, quando cair um negócio desse, parta do princípio que está tudo certo. Se você não souber, evidentemente. Se souber, acabou. Agora, se você não souber, parte do princípio. Não fica tentando arrumar um problema que eu ganhei muita questão seguindo essa metodologia. De partir do princípio que está certo. E não ficar tentando inventar erro. Isso está no texto da reforma, está no texto constitucional, evidentemente. Se você for abrir lá o 156B, 156B, cadê você? 156B. Os estados, DF e município exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio desse comitê da treta, o quê? As seguintes competências administrativas: editar regulamento, arrecadar, decidir o contencioso administrativo, ou seja, 3 itens aqui. E aí ele vai regulamentando mais o comitê. O comitê, entidade pública sob regime especial, isso aqui é muito importante, porque esse comitê gestor é o quê? É uma autarquia? É o quê? É uma empresa pública? É uma pessoa jurídica de direito privado? É uma pessoa de direito público? É administração direta? É administração indireta? É o quê? Não tem um instituto jurídico. Não tem, a gente não consegue colocar esse comitê gestor em lugar nenhum. Então, esse comitê gestor é uma entidade pública sob regime especial. Terá independência técnica, administrativa? É uma autarquia? Não sabemos, não é nada. É uma sob regime especial. Pronto. Troço que o cara inventou, que o legislador inventou para não dar problema. Os estados, DF, municípios serão representados de forma paritária e tudo mais. Será assegurada a alternância na presidência do comitê, junto dos estados de DF e o conjunto dos municípios de DF, porque tem 5 mil, teria que ter 5 mil presidentes. Ah não, Itaporinha vai ser presidente lá em 3.330. Então não tem como. O comitê gestor será financiado por percentual e tudo mais, controle, fiscalização, competência, tá aí. Mas como que caiu? Perguntou as competências. Belezinha? O que mais? A reforma tributária aprovada em 2023 simplifica a cobrança dos tributos federais, estaduais e municipais. Com isso, espera-se que haja aumento de produtividade, consequentemente, redução de custos para consumidores e produtores. Sim, vai facilitar o negócio. Vou botar falso na questão dessa? Não vou, pô. Fizemos. A atenuação da regressividade, isso está no texto constitucional da reforma, ganha status constitucional expresso por meio da reforma tributária. Já vimos isso, inclusive no texto constitucional. Belezinha? Aqui tem algumas questões inéditas que eles vão falando justamente sobre esses regimes específicos. Por exemplo, para fins de definição de regime específico de tributação do IBS, considera-se serviço financeiro operação de crédito, câmbio, seguro, consórcio, factorização, previdência e tudo mais, inclusive negociação, corretagem e outras que implicam captação, não sei o que lá. Eu vou botar errado nesse troço? Mesmo que eu não saiba todos os elementos aqui, eu vou botar que é errado? Não vou, pô. Quero que vocês ganhem esse conceito. Para fins de definição desses regimes específicos, regimes, eu não vou falar regime que eu não sei, é regimes. Esses regimes específicos de tributação, eu não consigo falar rápido regime. Esses regimes específicos de tributação do IBS, o que tem? Que eles não conseguem entrar no IVA de maneira global. Tem muitas especificidades. É outra coisa que carioca fala bem, especificidade. Considera os serviços específicos. E o que é esse serviço financeiro? Esse serviço financeiro é aquele prestado por entidade administradora de mercado organizado, infraestrutura de mercado, depositária e tudo mais, na forma da lei. Eu vou botar que isso é falso, pô. Não, tá bom, você está falando que é. O que poderia chamar minha atenção é se tivesse um salvo, exceto não sei o que lá. Aí você me ferrou. Eu não sei esse exceto aí. Agora só jogou assim? Deve ser. Tá entendendo?
Aplica-se o regime específico, a gente já sabe para quem é aplicado, a gente já viu no texto constitucional, está lá no parágrafo 6º, se eu não me engano, eu também não decorei todo a emenda. Está lá no parágrafo 6º, se eu não me engano, quem está no regime específico. Cadê? Aqui. Ó, parágrafo 6. Disporá sobre regime específico de tributação para combustível. O mais impactante aqui é esse serviço financeiro que mais cai. Beleza. Tá, o que tem? Aplica-se o regime específico de tributação MBS para serviço financeiro, com operações, serviço financeiro, operação com bens imóveis, plano de assistência à saúde, concurso de prognóstico, quando se tratar de instituição financeira bancária, quanto aos serviços remunerados por tarifas e comissões, observado o disposto nas normas expedidas pelas entidades reguladoras. Então vamos lá, está errado. Vou explicar o que aconteceu aqui. Não teria problema nenhum errar essa questão é difícil. Tá lá na emenda, tá lá o quê? Que serviço financeiro, esse regime específico aqui, que tem as especificidades, que o regime financeiro é para operação de crédito, câmbio, seguro, arrendamento, operação com título, captação e tudo mais, e outros serviços prestados por entidade administradora de mercado organizado, blá blá blá, e por instituição autorizada e tudo mais. Em relação à instituição bancária, não se aplica o regime específico de que trata o 156 e tudo mais, aos serviços remunerados por tarifas e comissões. Então, ele separou os serviços financeiros em dois mundos. Um mundo que eu vou utilizar esse regime específico, que não dá para eu jogar lá no IVA, que é toda aquela galera de cima, e um outro mundo dos serviços financeiros, que são aqueles remunerados por tarifas e comissões. Então, ele é um mero depositário. Se ele é um mero depositário, e você vai pagar uma tarifa só por depositar, já está lá no regime da Lei Complementar 116. E vai entrar no IVA normal. Se você for cobrar uma tarifa, uma comissão, não tem dúvida, é o IVA normal. O IVA, tipo, o regime específico do IVA, é para quando você vai fazer um empréstimo, você vai agregar valor ao banco, ou seja, você vai ter um aumento de dinheiro para o banco. Então, ele tá praticando um serviço de empréstimo, todos aqueles serviços lá de cima. Então, são dois mundos diferentes para o serviço financeiro. Aqueles de tarifa e comissão, que são aqueles serviços bancários tradicionais, está lá abarcado pela Lei Complementar 116 e vai seguir o padrão normal do IVA. Não vai estar lá no regime específico. Galerinha, o IOF soma ao IVA, polêmica demais. E com essa polêmica, parece até aqueles programas de televisão. Sabe aqueles programas de televisão? Ah, você me deu um gancho. O Arthur me deu um gancho aí. Deixa eu botar aqui para vocês. Vou botar lá no grupo também. Vou botar aqui daqui a pouco. Se alguém puder jogar no grupo, porque eu não estou com o negócio aberto aqui, ó. Se alguém puder jogar isso aqui lá no grupo, esse texto. Se quiserem dar uma lida nesse texto, esse texto fala sobre a diferença entre o serviço financeiro cobrado de comissão e taxa e o outro, por que um é. São muitos empréstimos, desde os 15 anos, muito consignado, louco. E aí, para mais informações de consultoria financeira, pode arrastar para cima. E aí ele fala aqui justamente sobre essa indefinição do IOF. E aí, vai ser cobrado esse serviço, vai ser cobrado o IVA de banco, IOF? Não sabemos como vai ser, estamos no escuro. Ó, a leitura do 170 do PLP 68, que é esse que a gente já está lendo aqui, ó, é esse aqui, ó. Ele está falando que a leitura gera de imediato uma primeira indagação, visto que o código contempla um capítulo voltado para o IOF, tá? E aí o que vai acontecer? Não sabemos, estamos indefinidos. No que tange denominação, a galera está indefinida, O IOF entra na categoria blá 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 blá. Dito isso, rigorosamente, o que diferencia o IOF do IBS sobre serviços financeiros? Ah, não, ele não está respondendo, ele só está perguntando. As que operações desses dois tributos se referem às mesmas ou elas se diferenciam? A competência estadual para o IBS confronta com a federal? O que distingue? Só está me dando, parece aquelas propagandas de inglês. O cara vai falando um monte de palavras. Você não sabe falar? É isso, não sei, cara, eu não sei falar direito. Mas tirei 10 de 10 aqui na Cefaz de Maranhão, só com estudo reverso. Deveria a Constituição ter sido alterada? Ele vai entupindo de pergunta. O tema para nós
tributaristas ainda é obscuro. Envolve a questão, a nosso ver, de cunho constitucional. Então, galera, não vai entrar nesse mérito nesse momento, sacou? Galerinha, passei tudo que eu tinha para passar de reforma tributária que pode cair em prova para vocês. A única coisa que eu falo para vocês é fazer as inéditas. Façam as inéditas. Lá tem 50 inéditas. E dá para mexer em mais coisa lá para tentar parar todas as arestas. Com esse arcabouço aqui, acredito muito que dá para fazer discursiva. Pô, demais, né, mano? Eu também fico impressionado todo dia. Que é muito melhor do que ficar lendo PDF. Chato. 1000 vezes melhor. Ficar lendo aqueles PDF, faz resumo, aí volta. Aí as aulas meio chata, meio monótona, aí você fica lá. Então. Essa aqui eu acho muito mais interativa, entendeu? E eu acho que dá para aprender muito mais. Eu tava falando que com isso que a gente fez hoje, dá para fazer qualquer questão discursiva, na minha opinião. Dá pra gente matar qualquer questão discursiva. Belezinha, pessoal? Abriu a mente. Pô, não sei porquê, mas há 3 anos eu escuto a galera falando isso. Pô, tu abriu minha mente. Sem zoeira, a galera sempre fala esse troço. Abriu a mente. Porque foge daqueles PDFs, por favor, cara. Foge daqueles PDFs chato demais, cara. Valeu.